estarmos reunidos nessa manhã e termos a oportunidade, o privilégio de adorarmos e bendizermos o nosso Deus. Confesso que muita gente queria ter a oportunidade que nós temos e não as tem. Então que você faça uso dessa oportunidade adorando, bendizendo, exaltando aquele que te deu mais um dia de vida, aquele que te proporcionou fôlego de vida nessa manhã. Amém? Para os irmãos que nos visitam, nós estamos pregando uma sequência de sermão no livro do Gênesis, e hoje nós estaremos dando continuidade a essa sequência, pregando no capítulo de número 6. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo, Gênesis capítulo de número 6, onde nós estaremos fazendo menção de alguns versículos aqui na palavra do Senhor nessa manhã. Gênesis 6, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 22. Amém, irmãos? Que diz-nos assim a palavra do Senhor: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as quais os agradaram e casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, e elas deram à luz aos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. O Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado sobre a terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e a terra também. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção: em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal rastejante pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem, para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez exatamente como o Senhor havia lhe determinado. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido e santo, uma vez mais nós nos colocamos diante da sua presença, reconhecendo, Pai, que o Senhor é tudo nas nossas vidas. Reconhecemos, Pai, se estamos aqui nessa manhã, é porque a tua graça uma vez mais nos alcançou. E nesse momento nós nos colocamos, Pai, com os nossos corações abertos diante do Senhor, para que o Senhor possa, Pai, ministrar aos nossos corações
Que nós venhamos, Pai, nos desarmar de nós mesmos. Todo eu, toda soberba, toda arrogância, toda prepotência e presunção, Pai, tudo aquilo que muitas vezes nos impede, Pai, de prestar um culto ao Senhor, tudo aquilo que muitas vezes nos impede, Pai, de recebermos a Tua palavra, que seja tirado de nosso meio, e que nós possamos, Pai, estar com os nossos ouvidos e o nosso coração voltado ao Senhor. Por isso, fala conosco nessa manhã, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, porque diz-nos a Tua palavra que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e lhe agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Pois bem, queridos, a mensagem central do livro de Gênesis, capítulo de número 6, ela revela tanto o juízo divino sobre o pecado, quanto a oferta de salvação pela graça de Deus. Diante da corrupção e da maldade generalizada da humanidade vivida naquele tempo, Deus decidiu punir a terra com um dilúvio. No entanto, em sua misericórdia, Ele providenciou um meio de salvação para Noé e sua família, instruindo-os a construir uma arca que os protegeria da destruição iminente. Essa narrativa não só enfatiza a justiça de Deus, mas também destaca a sua compaixão e o seu desejo em restaurar a humanidade. A manipulação moral e espiritual da humanidade, marcada pela multiplicação da iniquidade, desperta a ira de Deus, mas também revela a sua graça através da escolha de Noé, para que em meio ao juízo iminente encontrasse favor diante do Senhor. Mediante essa proposição, eu quero fazer 3 aplicações, trazer 3 pontos para a gente nessa manhã. O primeiro ponto é, quando a humanidade desafia os limites estabelecidos por Deus, ela corre grande perigo de julgamento. Torno a repetir. Quando a humanidade desafia os limites estabelecidos por Deus, ela corre grande perigo de julgamento. Quando nós olhamos o capítulo de número 6 do livro de Gênesis, ele começa falando da seguinte forma: a humanidade começa a se multiplicar. Estava então aqui o povo cumprindo justamente uma ordenança do Senhor Deus de Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, que era de se multiplicar e povoar toda a terra. Só que tem um porém, tem um detalhe. Com essa multiplicação da humanidade, com esse crescimento da humanidade, a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas as que agradaram e se casaram com elas. Diante disso, a Bíblia diz que o Senhor então diz: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, porque eles são carnais. Então, seus dias serão limitados a 120 anos. Quando nós observamos esse texto, nessa controvérsia entre filhos de Deus e os filhos de Deus e as filhas dos homens, há algumas questões que dizem que esses filhos de Deus poderiam ser os homens poderosos da época. Por exemplo, nessa interpretação de que os filhos de Deus eram as pessoas poderosas daquela época, surgiu em meados do século II depois de Cristo, entre eruditos judeus. O pecado então ali seria que esses governantes ofenderiam Deus através de casamentos polígamos com plebeias. Há, por exemplo, quem defenda essa visão, dizendo que talvez os homens tivessem sido controlados por demônios. Um famoso teólogo brasileiro defende a ideia de que essa expressão refere a homens poderosos e reis, ou autoridades que escolheram as filhas dos homens. Por causa do plural, filha dos homens, dá-se a ideia e indica que ali houvesse estabelecido relações de poligamia, uma prática que era totalmente contrária à pessoa do nosso Deus. A segunda interpretação que nós temos baseada nesse versículo é de que essa interpretação seria de que esses filhos de Deus fossem anjos caídos. Alguns teólogos na história do mundo interpretam de que esses filhos de Deus seriam anjos, argumentando que anjos caídos se casaram com mulheres humanas que eram uma ofensa de Deus.
porque eles estariam totalmente no contrário e pecando contra Deus no processo da criação. Porque Deus estabeleceu que o homem e a mulher, que o casal se produzissem. Então alguns defendem essa ideia de que esses filhos de Deus aqui, junto com os filhos de Deus, com as filhas dos homens, seriam justamente anjos caídos. E há quem defenda afinco essa possibilidade. Nós até entendemos que poderia até ter essa possibilidade. Há quem defenda prontamente isso, porque no livro apócrifo de Noé menciona essa história. A Septuaginta também fala sobre isso, e os manuscritos do Mar Morto também relatam a mesma coisa. Inclusive um grande historiador judeu do primeiro século, que é Flávio Josefo, defende essa mesma ideia. E é muito comum, quando nós observamos na Bíblia Sagrada, nós vermos e encontrarmos anjos em formas de homens conversando, dialogando com homens. Por exemplo, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, no capítulo 18 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar ali quem? Noé conversando com quem? Com três? Com três? Três anjos, ou três homens, como a Bíblia vai dizer. Nós vamos encontrar aqui Noé não apenas conversando com eles, mas também comendo com esses homens. Nós vamos ver que Abraão convida eles para chegar à tenda deles, para que eles comessem ali com ele, porque de acordo com a cultura da época, aqueles homens não poderiam passar pela porta de Abraão e serem despedidos dessa maneira. Ele tinha que oferecer água para os pés, ele tinha que oferecer repouso para eles, e tinha que oferecer um alimento para eles, e aí Abraão, prontamente ele faz isso. Então nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que em algumas ocasiões os anjos possuíam uma forma humana. Mas a terceira interpretação que nós temos nesse versículo é a ideia que temos que a descendência de Sete seria justamente os filhos de Deus, entrando em casamento com a descendência de Caim, que seria os filhos dos homens. Os relatos anteriores ao capítulo 6, quando nós pegamos aqui justamente a ocasião que a Bíblia vai relatar sobre duas linhagens, e as duas linhagens mencionadas aqui são justamente a linhagem de Caim e também a linhagem de Sete, que Deus deu no lugar de Abel, quando seu irmão Caim assim o matou. Ou seja, Deus estava... A história vai dizer que estava aqui então multiplicando essas duas descendências sobre a face da terra. Só que tem um pequeno detalhe: com esse aumento da humanidade, os filhos de Deus, os setistas, eles começam a fazer o quê? Eles começam a perceber que as filhas dos homens eram belas, eram bonitas. Os cainitas, então o que eles fazem? O que os setistas fazem? O que os filhos de Deus fazem? Eles começam a pegar para si esposas de todas que agradaram. No verso de número 4 a Bíblia vai dizer: naqueles dias e por algum tempo depois havia na terra gigante, pois os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e elas deram as luzes aos famosos guerreiros da antiguidade. Agora observa comigo. Quando a Bíblia menciona isso aqui, depois de inúmeras gerações servindo a Deus, adorando a Deus, quando nós pegamos o capítulo de número 5 do livro de Gênesis, nós vamos ver que uma geração por durante centenas de anos viveu adorando ao Senhor, entregou totalmente a sua vida para Deus em adoração a Deus. Essa geração anterior era uma geração que se preocupava com Deus. Foi uma geração que passou muito tempo invocando o nome do Senhor e andando com Deus. Agora, os filhos de Deus começam a se relacionar com uma nação totalmente violenta. A geração que antigamente era uma geração que tinha um compromisso com Deus, agora vai deixando de lado tudo aquilo que eles haviam aprendido. Eles vão deixando de lado tudo aquilo que eles haviam conquistado de uma vida de santidade, de uma vida de temor, de uma vida de obediência a Deus. Eles vão deixando tudo isso de lado para começar a se relacionar com as filhas dos homens. E por causa de tudo isso, a Bíblia vai dizer que Deus então começa a limitar algumas coisas. Por exemplo,
A Bíblia diz que os filhos de Deus agora começam a se relacionar como uma nação de assassinos, de homens violentos, pagãos, adeptos à poligamia, etc. Os cetistas, eles têm a mesma atitude que Eva teve lá no começo. Lembra de Gênesis, no capítulo de número 3? A Bíblia diz que quando Eva está lá no jardim, o que é que ela faz? Ela vê o fruto da árvore da vida e faz o quê? Faz o quê? A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. O padrão dos cetistas agora é justamente o mesmo padrão de escolha de Eva. Eles não estavam mais se preocupando com os padrões de Deus. Eles não estavam mais se preocupando com os padrões bíblicos. Eles não estavam se preocupando se os padrões agradavam a Deus. Eles têm a mesma atitude que Eva tem lá no jardim. Eles vão por aquilo que estava diante dos olhos deles. Eles fazem escolhas com base naquilo que eles estavam vendo. Eles escolheram ela, como a Bíblia diz, porque elas eram belas. E olha que interessante. O padrão de escolha dos filhos de Deus não está mais pautado em valores, não está mais pautado em caráter, não está pautado em conduta, em temor a Deus, em santidade. A escolha que em Gênesis 7 não é seguida pelos conselhos divinos de Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quando Deus faz a mulher para o homem, Ele diz para a mulher: olha, agora você precisa ser amável, você precisa ser adjutora, você precisa ser auxiliadora, você vai ser participante das responsabilidades de Adão. A partir de agora, você vai cooperar nos planos de Deus. Deus diz: farei alguém que o ajude e o complete. Os padrões para Deus eram justamente esses. Mas os cetistas começam a abrir mão desse tipo de padrão. Eles não analisam mais o caráter. Eles não analisam mais se agrada a Deus. A preocupação deles não é mais de que fosse para a glória de Deus. Eles querem viver uma vida de maneira agora que está baseada somente naquilo que os olhos dele veem, naquilo que proporciona prazer, alegria momentânea. Desde o Éden, o pecado sempre esteve rodeando o homem. Em Gênesis capítulo 4, versículo de número 7, a parte B do texto vai dizer, pastor Mateus pregou há 2 semanas atrás e trouxe uma belíssima explanação sobre esse capítulo. O capítulo 4, versículo de número 7 vai dizer, num diálogo do Senhor com Caim: tome cuidado. O pecado está à sua porta e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. As pessoas estavam deixando esses padrões de lado. As pessoas começam a esquecer que o pecado sempre está batendo na nossa porta. Os filhos de Deus aqui começam a deixar de lado o compromisso com Deus. Quando o pecado controla o homem, Deus deixa de ser o centro na vida do homem. O culto agora não é mais para Deus, é para os homens. Deus já não faz mais parte dos projetos, da família, dos sonhos. O homem já não busca mais os conselhos de Deus. A palavra de Deus, antes inerrante e imutável, agora começa a conter erros, começa a conter falhas. É engraçado que eram esses os princípios, era a situação vivida de Gênesis capítulo 6. E quando a gente olha para isso aqui, parece que é os nossos dias. Porque nós não queremos mais olhar para atributos como esse. Nós não queremos mais ter condutas como essa. Nós passamos a aceitar as coisas de qualquer maneira. Nós não nos preocupamos mais se estamos de fato agradando a Deus. Nós queremos ir no embalo da sociedade. Nós queremos caminhar no caminho que o mundo está andando. Mas tem um detalhe: quando a Bíblia começa a relatar todos esses detalhes, diante de tudo isso, sabe o que é que acontece? Deus estabelece juízos.
Sim, Deus estabelece juízos. O primeiro juízo que Deus estabelece está em Gênesis capítulo 6, versículo de número 3. A Bíblia diz: meu espírito não tolerará os humanos. Em outras versões, o meu espírito não contenderá para sempre com os homens. Vamos entender isso aqui? Tolerar é entrar em disputa, que de fato era justamente o que o Espírito do Senhor vinha fazendo desde o começo, sempre induzindo o homem a ir para o caminho da presença de Deus, sempre direcionando o homem a se voltar para Deus, porque a tendência do homem é sempre ir para o lado oposto, para o lado do pecado, e o Espírito do Senhor estava sempre impelindo, impulsionando o homem para estar no caminho de Deus, vivendo de maneira que agradasse o nome dele. Mas aqui nós vemos que Deus está dizendo: olha, como está aumentando, como o homem quer viver de maneira que seja dele, que agrade a ele, o meu Espírito não impedirá mais. E quando nós olhamos o próximo versículo, nós vamos ver que de fato isso começa a acontecer. Mesmo com a ação do Espírito do Senhor, a humanidade vai caminhando de mal a pior. Nós vemos um crescimento muito grande hoje, são muitas igrejas surgindo todos os dias. E a ideia que temos é de que se está aumentando, se está multiplicando, a tendência seria que melhorasse. A tendência seria que a violência reduzisse. A tendência seria que o amor aumentasse, que o compromisso aumentasse, que as famílias fossem estruturadas, que os casamentos durassem mais. Mas a gente vai vendo com tudo isso que a situação vai caminhando de mal a pior. Da mesma maneira como estava acontecendo em Gênesis capítulo de número 6. A Bíblia vai dizer no verso de número 5, Deus diz: o Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. O Senhor se arrependeu de tê-los colocado na terra. Isso lhe causou tristeza. O primeiro juízo de Deus aqui é justamente isso: permitir que o homem viva da maneira que ele quer, viva da forma que ele quer. E nós vamos vendo no verso de número 4, verso de número 5, que isso de fato vai acontecendo. A maldade vai aumentando, o pecado vai aumentando. O segundo juízo que Deus traz aqui é justamente capítulo 6, verso de número 3, somente a parte B desse texto, que nos diz assim. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe aí. Deus está dizendo: seus dias serão limitados a 120 anos. O segundo juízo que Deus traz sobre essa geração é limitar o tempo deles. Quando nós observamos a frase seus dias serão 120 anos, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que se trata da redução do período da vida humana para 120 anos. Na verdade, quando nós observamos isso aqui, quando nós observamos o contexto, quando nós esmiuçamos as entrelinhas desse texto, nós vamos ver que Deus estava fazendo o quê? Colocando aqui um ponto inicial e um ponto final. Por quê? Porque Deus estava estabelecendo um prazo. Deus não estava dizendo que o homem viveria a partir daquele momento 120 anos. Quando nós pegamos o capítulo de Gênesis, no capítulo de número 5, nós vamos ver que a geração anterior vivia 900 anos, 700 anos, 600 anos, 500 anos e assim por diante. Sempre viviam muito. E quando nós observamos esse texto, a ideia que temos é que Deus está limitando a idade deles em 120 anos. Mas na verdade não. Deus estava estipulando um prazo. Deus estava colocando um ponto inicial e um ponto final na maldade do homem. O Senhor Deus estabelece aqui um ponto final e um ponto inicial para o modo de vida da humanidade, tendo em vista que alguns patriarcas, mesmo após o dilúvio, viveram mais do que isso.
Quando nós pegamos o livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo de número 28 e 29, a Bíblia vai dizer, depois do dilúvio, que Noé viveu quanto tempo? Vocês são fera demais. A Bíblia vai dizer que Noé viveu 950 anos. Foi o tempo total. Depois do dilúvio, 350, e o tempo de vida dele foram 950 anos. Ou seja, Deus não havia limitado aqui o tempo de vida para 120 anos, mas Deus estava colocando um prazo. E atualmente os padrões de longevidade sejam menos de 120 anos. A sentença, na verdade, significa que Deus estava estendendo um período. Aqui nós vemos a graça de Deus se manifestando. Aqui nós vemos o favor de Deus se manifestando no capítulo 6 do livro de Gênesis. Por que isso, pastor? Simples. Porque Deus estava estipulando, a partir daquele momento, a partir do verso de número 3, um período de 120 anos para quê? Para que ele concluísse o que ele havia idealizado. E o que Deus idealiza fazer? Dar um basta em tudo. Naquele tempo havia gigantes. Gênesis capítulo 6, verso de número 4. Naqueles dias, e por algum tempo depois havia gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz a homens que se tornaram guerreiros e famosos da antiguidade. A palavra hebraica para gigantes é nefilis, e a raiz dessa palavra significa caiu ou lançado no chão. O termo em hebraico implica não tanto a ideia de estatura, mas implica a ideia de ferocidade, de personagens impiedosos e ousados, que espalharam devastação e carnificina por todo lado. E depois da união dessas duas linhagens, de Gênesis capítulo 6, verso de número 1, isso aumenta. Essa maldade aumenta. Quando nós observamos isso aqui, irmãos, nós vamos ver que aquela teoria de que os filhos de Deus fossem anjos, ela cai por terra. Porque a Bíblia está dizendo que os homens famosos da antiguidade, os corajosos da antiguidade, foi uma mistura da linhagem dos filhos de Deus e dos filhos dos homens, da linhagem de Sete e da linhagem de Caim. Então aquela teoria aqui, ela cai por terra. Sendo assim, é descartada a ideia da interpretação de que os filhos de Deus seriam anjos e que se relacionaram com mulheres. Devemos avaliar nossas decisões para assegurar que estejam alinhadas com a vontade de Deus, o que requer compromisso diário com oração e leitura das Escrituras. Nossas escolhas trazem sempre consequências. Decisões precipitadas podem causar destruição pessoal e comunitária. No entanto, precisamos também lembrar que Deus tem sempre a oferecer-nos a sua graça, uma chance de arrependimento e transformação, mesmo em meio ao seu julgamento. O segundo ponto que eu quero trazer nessa manhã é possível manter nossa integridade e retidão, mesmo quando somos cercados por influências negativas. Vou repetir para você frisar. É possível manter nossa integridade e retidão, mesmo quando somos cercados por influências negativas. A partir do versículo de número 5, do capítulo 6, nós vamos ver que a Bíblia diz: e o Senhor observou que havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e propósitos eram sempre. Não era uma vez ou outra, não era de vez em quando, não era um momento aqui e outro ali, era sempre. A Bíblia diz, era inteiramente maus. A abundância de pecado cometida em todos os lugares, por todos os tipos de pessoas, e esses pecados em sua própria natureza eram os mais grosseiros, odiondos e provocadores, e cometidos ousadamente, sem temor algum e em desafio ao céu.
A degradação, a maldade, o pecado havia aumentado de tal maneira que o Senhor se arrepende de haver criado o homem. Gênesis 6, verso 6 diz: o Senhor se arrependeu de tê-lo criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Essa parte vai dizer que o Senhor se arrependeu, que o Senhor ficou triste. A pergunta que não quer calar é: Deus se arrepende? Deus se entristece? Parece que é até uma controvérsia, né? Porque nós vamos ver nos próximos livros, nos próximos textos bíblicos, dizendo que Deus, ele não se arrepende, que ele não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6: porque eu, Senhor, eu não mudo. Tiago capítulo 1, versículo de número 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem variação. O que é que a Bíblia está tentando dizer para a gente? Que de fato Deus se arrependeu, Deus entristeceu. A linguagem neste versículo é a linguagem que os teólogos chamam de antropopática, que é uma junção de duas palavras: antropo, que se refere ao homem, e patos, paixão, sofrimento. É utilizado essa expressão, esse termo, por quê? Porque justamente nesse versículo, Deus é descrito com sentimentos humanos: sofrer, pesar, lamentar, e é assinalado como decepcionado. Ou seja, Deus está sendo utilizado uma linguagem humana para que a gente compreendesse o sentimento de Deus aqui. A realidade é essa. Contudo, Deus, ele não se arrepende como o ser humano faz. O texto aqui então está afirmando que Deus muda de direção por causa do pecado do homem. A Bíblia diz que Deus, ele não muda e não se arrepende, mas os nossos pecados, eles fazem uma variação, que é justamente o que está acontecendo aqui. O texto está confirmando: Deus não muda de direção, está afirmando que Deus muda de direção por causa do pecado do homem. Antes, Deus abençoou. Agora, Deus está trazendo julgamento. Arrependeu-se o Senhor, entristeceu em seu coração. Propriamente falando, Deus não pode se arrepender. Nós vamos encontrar inúmeras referências bíblicas falando sobre isso. Números capítulo 23, 1 Samuel capítulo 15. Pois ele é perfeitamente sábio, ele é imutável em sua natureza e conselhos. Nem ele é possível de tristeza ou decepção, pois ele é constantemente feliz. Como resultado dessa tristeza que a Bíblia relata, do capítulo 6, do versículo de número 5 adiante, nós vamos ver no versículo de número 7 que o Senhor diz: eliminarei da face da terra toda a raça humana que criei. A Bíblia ainda reforça: sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Quando Deus usa essa expressão, eu destruirei, a palavra original mais significativa é: eu varrerei o homem da terra. Ou seja, como sujeira é removida de um lugar que deveria ser limpo e jogado todo o lixo no montouro. Ou então, eu apagarei o homem da face da terra, como aquelas linhas que são apagadas de um livro do autor, ou como o nome de um cidadão que é apagado dos registros de homens livres, quando ele comete um delito, como ele é privado dos seus direitos. Diante desse cenário, diante de um cenário tão ruim, de muito pecado, de falta de relacionamento com Deus, de um juízo que estava a caminho para extirpar, para dar fim à raça humana, a Bíblia diz que Noé achou favor diante do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor.
Noé e sua família são exceções a essa destruição arrebatadora, avassaladora que estava a caminho. Até agora encontramos indícios distantes e indiretos do favor divino, e atos de consideração e aceitação. É muito fácil nós sermos religiosos. Quando a religião está na moda. Parece os nossos dias. Mas é uma evidência da fé forte nadar contra a correnteza. Que é uma evidência de fé? O mundo está caminhando por esse caminho. A rota do mundo está sendo essa. A moda é justamente essa. Mas eu vou o oposto. Porque eu escolhi viver de forma que não agrade o mundo. Eu escolhi viver de maneira que onde os prazeres do mundo não me atraem. Eu escolhi viver de maneira que eu viva de forma que agrade ao Senhor. É uma evidência de fé forte nadar contra a correnteza e aparecer para Deus quando ninguém mais aparece. Noé é um exemplo claro para os nossos dias de que é possível sim, em meio a uma geração onde o certo vira o errado vira o certo, onde a moral e o respeito perderam o valor, onde não há vestígio de amor, onde os padrões e éticas não são mais bem-quistos, permanecer fiel ao Senhor, andar na contramão do mundo, viver de maneira que glorifique ao nome do Senhor. Noé que está vivendo na prática aquilo que o apóstolo Paulo havia falado para o jovem pastor Timóteo, que ele diz: você permanece naquilo que você aprendeu. Noé agora está vivendo na prática aquilo que o apóstolo Paulo lá na frente iria estar aconselhando aquele jovem pastor. Permanece firme, não abra mão. Parece que essa mesma voz do apóstolo Paulo está cocheando nessa manhã aqui para a gente, dizendo: permaneça firme, não abra mão dos teus propósitos, não se venda, continue firme na presença de Deus. Vale a pena manter a sua fé e integridade, vale a pena caminhar na contramão do mundo. Parece que nós ouvimos a voz do Espírito nessa manhã dizendo isso para cada um de nós. É possível viver de maneira nesse tempo que agrade e glorifique ao nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 6, versículo de número 9, nós vemos: Noé foi um homem justo e íntegro. Diante de tanta iniquidade e maldade generalizada naqueles dias, Deus achou em Noé um homem que buscava comunhão com ele, que ele era justo. Isso aqui equivale a dizer que ele mantinha distanciamento da iniquidade moral da sociedade ao seu redor. Podemos dizer comparativamente que Noé era o melhor dos seus parentes. Por quê? Porque Noé abriu mão de viver como todo mundo estava vivendo. Noé estava permanecendo no capítulo de número 5, andando com Deus, vivendo de maneira que agradasse a Deus. Embora todo mundo estivesse andando por um caminho oposto, Noé ainda permanecia naquilo que ele havia aprendido. Por ser justo e temer a Deus, Noé achou graça aos olhos de Deus. Essa retidão de Noé era tudo fruto de uma graça de Deus nele, por meio de sua fé e do seu andar com Deus. Desde a queda de Adão, nenhum homem esteve livre do pecado, com exceção de Jesus Cristo. Mas como vivendo pela fé, ele foi justo e perfeito. Isto é, ele era sincero em seu desejo de fazer a vontade de Deus. A história de Noé nos desafia a sermos resilientes, mantendo justiça e integridade com coragem. Devemos cultivar uma fé que resista às pressões do mundo. Noé discerniu o certo do errado em uma sociedade que estava totalmente confusa.
Os cristãos também devem usar de discernimento espiritual para garantir que as suas ações estejam totalmente alinhadas à vontade de Deus. Mesmo com influências negativas, Noé foi uma exceção. Os cristãos são encorajados a ser luz e verdade nos dias de hoje, confiando na graça de Deus, pois Ele oferece misericórdia todos os dias àqueles que o buscam. Seguir a Deus pode significar ir contra a corrente cultural, mas somos chamados a viver de forma que glorifique o nome de Deus. Amém? Estou partindo para o final já. O terceiro e último ponto que eu quero falar nessa manhã é: podemos ter certeza de que, mesmo em meio ao caos, a graça de Deus ela nos rodeia ou nos cerca. Nos tópicos anteriores, justamente no verso de número 5, a Bíblia diz que Deus observa que a maldade aumenta e que os pensamentos da humanidade são sempre maus. Agora, no verso de número 11, a Bíblia diz: a terra se corrompeu e está cheia. A terra se corrompeu e está cheia. No verso de número 5, a Bíblia diz que está aumentando. No verso de número 11, a Bíblia diz que encheu. Para a humanidade estava tudo muito normal. Haviam adotado um estilo de vida longe de Deus, onde pecado e atrocidade era aceito, e para todos eles, tudo isso era muito normal. Mas para a medida de Deus, para o crivo utilizado por Deus aqui, já havia chegado no limite. Um Deus que é longânimo, que o tempo, a distância, a altura, a profundidade, nada faz diferença para Ele, pois Ele é eterno. Deus então decide dar um fim em tudo o que Ele criou. A Bíblia diz: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e a terra também. Encontramos nitidamente em Gênesis capítulo 6 a manifestação novamente da graça de Deus. No versículo de número 13, o que é que vai dizer? Gênesis capítulo 6, verso 13. Vamos ver o que esse texto diz? Deus diz: assim disse Deus a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e a terra também. Preste atenção comigo. O versículo de número 3 inicia dizendo que Deus fala com quem? Deus fala com quem? Com Noé. Deus está falando com Noé aquilo que ele estava disposto a fazer. Deus está falando com Noé aquilo que ele havia projetado para fazer. Deus está dizendo, aqui encontramos nitidamente a graça de Deus. Deus está dizendo: eu vou destruir. Deus está participando, Noé. Deus primeiro avisa Noé que iria julgar a humanidade, que iria trazer o dilúvio sobre a face da terra. Deus, sendo o Criador, sendo o dono de todas as coisas, sendo o monarca que é, Deus ele não precisa comunicar nada a ninguém. Qual é o rei que fica participando para os seus súditos? Olha, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Deus era monarca. Deus era o soberano aqui. E ele participa, Noé, daquilo que ele estava para fazer. Deus, sendo monarca, ele não precisa de opiniões e muito menos comunicar o que está para fazer. Mas em demonstração à sua imensa graça, ele nos avisa que o juízo vai chegar. Que o momento do acerto de contas vai chegar. Deus diz: eu vou julgar o mal. Lembra que eu falei para vocês que lá no versículo de número 3, Deus estava colocando um ponto inicial e um ponto final, quando Deus estabelece aquele período de 120 anos? Lembra disso?
era justamente isso aqui. Entre o começo do versículo de número 3 e esse versículo que nós estamos chegando agora, se passaram aproximadamente 100 anos. Não foram 120 anos exatos, mas se passaram aproximadamente. Quando a Bíblia fala assim, olha, 120 não é que vai ser exato, mas está dentro da casa. Lembra lá do povo do Egito? Olha, vocês ficarão escravos por 4 séculos. E eles ficaram escravos no Egito por durante quanto tempo? 430 anos. Então estava dentro daquele prazo, daquela medida, daquele tempo estabelecido por Deus. Estava dentro daquele período de graça que Deus estabeleceu. Porque Deus, Ele colocou um prazo para que o julgamento acontecesse. E nesse prazo a graça de Deus estava se manifestando. Todos aqueles que reconhecessem, se voltassem para Deus, teriam a oportunidade que Noé teve. Mas Noé foi o único que permaneceu firme. Além disso, Deus não somente avisa, como também dá instruções do que fazer. Verso 14, acompanhe comigo na sua Bíblia. Construa uma grande embarcação de madeira, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora para que não entre água nela. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros ao redor, debaixo de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa pisos na parte interna, inferior, superior e médio. Preste atenção. Em breve eu cobrirei a terra com dilúvio, que destruirá todos os seres humanos, todos os seres vivos que respiram. Tudo o que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entra na arca com sua mulher, com seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal, de cada espécie que rasteja no chão, virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem, para que haja alimento suficiente para você e para todos os animais e sua família. A graça de Deus é manifestada por quê? Porque a ponto de Deus fazer aquilo que Ele havia idealizado, aquilo que Ele havia projetado, Deus está falando para Noé, olha, eu vou fazer isso. Deus manifesta a graça dele dizendo para Noé, olha, eu vou trazer o dilúvio. Deus, Ele não somente avisa Noé, como dá instruções. E Deus continua agindo da mesma maneira nos nossos dias. Ele não só avisa, mas Ele também nos dá instruções de como agir, de como proceder, para que o juízo não nos alcance, para que o juízo não chegue até nós, para que o juízo não dê cabo das nossas vidas. A graça de Deus, da mesma maneira que estava alcançando Noé naqueles dias, ela está alcançando e continua nos alcançando nesses mesmos dias. O amor de Deus que estava eminente e sendo notório no capítulo de número 6, ainda continua sendo notado nos nossos dias. Deus dá toda a estratégia. Deus cuida de todos os detalhes. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus perfeito. Nós aprendemos nessa manhã que quando a humanidade desafia os limites estabelecidos por Deus, ela corre grande perigo de julgamento. Segundo ponto, é possível manter nossa integridade e retidão, mesmo quando somos cercados por influências negativas. E terceiro e último ponto, podemos ter certeza que mesmo em meio ao caos, a graça de Deus, ela sempre nos rodeia, ela sempre nos cerca. Eu queria concluir isso aqui de duas maneiras.
A primeira aplicação que eu quero trazer para a gente nessa manhã é: aprendemos com esse texto a necessidade de integridade em um mundo corrompido. Assim como em Gênesis 6, onde a humanidade estava corrompida e cheia de maldade, o mundo ao nosso redor também enfrenta grandes desafios éticos e morais. No entanto, a história de Noé nos chama a manter a nossa integridade e fidelidade a Deus, mesmo quando todos ao nosso redor se afastam dos seus caminhos. A obediência de Noé, que foi um homem justo entre uma geração corrompida, nos desafia a viver com retidão e ser um testemunho de fé e verdade, independente das pressões que o mundo oferece. A segunda aplicação: precisamos aprender a confiar na promessa de Deus, pois vimos que mesmo nas dificuldades, Deus instruiu Noé a construir uma arca, em um cenário em que parecia irreal, dado que o dilúvio estava por vir. Essa ação de fé nos ensina que mesmo em tempos de incerteza ou dificuldade, devemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não conseguimos ver a solução imediata. A construção da arca foi um ato de obediência baseado na confiança de que Deus cumpriria o que havia prometido. Da mesma forma, somos chamados nessa manhã, somos chamados nesse domingo a confiar que Deus tem um plano para as nossas vidas, mesmo quando não entendemos os desafios e as circunstâncias que estão na nossa frente. Amém? Feche os seus olhos. Deixa eu orar com você. Pai querido, Deus Santo, obrigado, meu Deus, por esse momento, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por nos encorajar a permanecermos firmes. Aprendemos com Noé, Pai amado, que mesmo em um tempo, Pai amado, de total afastamento que a sociedade na época vivia do Senhor, mesmo num tempo onde o pecado dominava e predominava, mesmo no momento, ó Pai, em que homens não queriam se relacionar e ter compromisso contigo, Noé escolheu permanecer fiel ao Senhor. Noé escolheu permanecer justo. Noé escolheu caminhar contigo. Mesmo depois de uma geração de centenas e centenas de anos, de homens andando e caminhando com o Senhor, anunciando, Pai amado, a Tua grandeza, o Teu amor, mesmo ele se abrindo mão de tudo isso, se voltando para o pecado, Noé permaneceu firme no propósito de ser fiel ao Senhor. Pai, que o Teu Espírito nessa manhã, que o Espírito do Senhor que encorajou Noé naqueles dias a permanecer firme, nos encoraje nessa manhã, Pai amado, a continuarmos caminhando em direção ao Senhor. Pai, que a Tua palavra seja para nós um manual de sobrevivência. Pai, que dia após dia ela possa, Senhor, estar tão unida em nós, que não haja separação de nós e a Tua palavra, para que nós venhamos viver, Pai, de maneira que Te agrada, para que venhamos fazer assim como o salmista diz, Pai, esconder a Tua palavra em nós, para não pecarmos contra o Senhor. Nós pedimos nessa manhã que o Teu Espírito Santo seja o fortalecimento para cada um de nós, que o Teu Espírito Santo fortaleça a Tua igreja a permanecer firme, e através dos nossos atos, ações e atitudes, nós possamos propagar para esse mundo perdido que existe um Deus que ainda restaura o homem, que existe um Deus que ainda muda as circunstâncias, e que existe um Deus que tem preparado um céu de glória, aonde, Pai amado, o nosso olho humano nem imagina, o nosso ouvido nunca ouviu, o nosso coração não imagina aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É no nome de Cristo Jesus que eu oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida.